Colchões queimados, fumaça preta encobrindo o céu e uma escrita no meio do pavilhão afirmando pressão do PCC. O recado dos integrantes da maior facção criminosa do país no princípio de rebelião na penitenciária 1 de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo no último fim de semana, já deixa claro que o sistema prisional paulista pode sofrer com conflitos e motins coordenados pelos presos. A dificuldade hoje é porque a gente está tratando de uma organização criminosa transnacional, que já é uma máfia, né? Que atua não só no estado de São Paulo, no Brasil todo, na América do Sul e na Europa. Então hoje, se a gente não conseguir atuar de maneira integrada com outros estados, com o governo federal e talvez até com países aqui da América do Sul, a gente não vai conseguir um resultado satisfatório. Agentes do Grupo de Intervenções Rápidas, o GIR, foram chamados para conter os detentos da unidade. Mas, durante as ações, 3 presos acabaram ficando feridos e tiveram de ser encaminhados para hospitais da região. Outros 4 acabaram inalando bastante fumaça e foram encaminhados para a enfermaria da penitenciária. Quando tudo aconteceu, a Secretaria de Administração Penitenciária informou que as visitas foram suspensas no domingo e que a motivação do motim ainda está sendo investigada. A SAP informou ainda que uma apuração disciplinar foi aberta e todos os responsáveis irão responder criminalmente. A Polícia Penal ela está em estado de falência. São policiais que muitas vezes trabalham numa cadeia com 1.200, 1.300 presos, 5 policiais, 4 policiais, notícias que eu venho recebendo. Então só não explode de vez por causa desses poucos policiais penais, porque o crime não quer. Mas aí a gente também volta no problema da legislação. Eu sou muito favorável. Se você queimar o colchão, você vai dormir no chão. Você está fazendo greve de fome, a tua comida está aqui. Se você não quiser comer, morra de fome. Destruiu a cadeia, vai trabalhar para pagar e arrumar. Porque senão fica muito fácil, né? A gente fica sustentando criminosos que destrói cadeia, destrói colchão, e eles têm 4 a 5 refeições por dia. Muitas crianças das nossas periferias, pelo Brasil afora, comem uma vez por dia, ou então vai para a escola para comer. Os danos causados na AP1 de Franco da Rocha também provocaram consequências em outras penitenciárias. Isso porque a alimentação a outros presídios paulistas é fornecida pela unidade onde foi o motim. Além de informações de presos rebelados, também há registros de detentos que escaparam da prisão recentemente. Essas fugas não são novidade no sistema prisional brasileiro. Elas sempre ocorreram e em alguns momentos nós podemos ter uma intensificação desse fenômeno em razão de focos isolados em determinados presídios de alguma crise. Mas é óbvio que o sistema prisional brasileiro como um todo é um sistema, de certo modo, falido. Nós temos já condenações do Brasil em cortes internacionais relacionadas ao sistema prisional brasileiro, às condições das nossas cadeias, e atualmente temos mais de 850 mil presos dentro dos nossos estabelecimentos prisionais. E, nesse sentido, é importante destacar que ali tem tensão entre os detentos, tem briga de facções, e isso tudo pode ser considerado como uma bomba, né? E que em algum momento essa bomba explode em um ou outro presídio. Nesta semana, Crisóstomo da Silva Alves, de 39 anos, escapou da penitenciária da cidade de Álvaro de Carvalho, na região de Marília, em São Paulo. Depois da fuga, foi até a casa do diretor do presídio e levou de lá uma arma, além de dinheiro e joias. Em seguida, foi até uma fazenda onde também praticou outro crime e revirou toda a casa, conforme relata a moradora em um vídeo feito logo depois que o preso esteve por lá. Abriu a tampa de comida. Foi procurar dinheiro aqui. Mas ele levou a maleta. Já tava no guarda-roupa. Pegou a carteira do meu pai que estava aqui com dinheiro. Aquele que foge perde ali
o direito àquela progressão de regime em que ele estava e retorna para regimes mais gravosos. Cada caso precisa ser analisado. Certamente aquele que, ao sair, além de fugir, já pratica uma infração contra a lei de infração de execução penal, ele também, realizando outros crimes, deverá ser punido por esses outros crimes que se pratica. Portanto, nós temos sim uma possibilidade de aplicação de penas mais severas nesse contexto, e o sistema de execução penal, do ponto de vista técnico-jurídico, precisa acompanhar essa necessidade e nós temos um endurecimento na aplicação das penas para que a sociedade seja colocada em primeiro lugar quando há essa certa dúvida em relação a direitos individuais do preso e direitos da população à segurança pública. Os policiais conseguiram encontrar Crisóstomo, teve troca de tiros, mas ele conseguiu escapar. Os efeitos na segurança existem sim. Nós temos servidores, no caso, os policiais penais já trabalhando no limite de suas atribuições, das condições de trabalho, mal remunerados, sem um plano de carreira que proporcione a eles visualizarem uma perspectiva de melhoria, e as próprias condições e escalas de trabalho. Isso no aspecto humano daqueles que tratam dos presídios, ou seja, daqueles que fazem a proteção dos presídios, que são os policiais penais. Mas, de outro lado, nós temos também as más condições materiais dos presídios. Os presídios, eles têm condições insalubres para a vivência humana. É óbvio que o mínimo necessário tem que ser entregue para que essas pessoas fiquem encarceradas, mas nem esse mínimo está sendo proporcionado. Então, é um ambiente de alta tensão e que isso repercute na própria segurança dos policiais penais e também na possibilidade dessas fugas ocorrerem diante desse cenário caótico visualizado em diversos presídios no Brasil.